Aprenderemos aqui a editar as arestas existentes em um projeto, arredondando e chanfrando as mesmas. Em muitos projetos, encontramos a necessidade de remover os cantos vivos dos objetos que estão sendo projetados. Realizamos este procedimento tanto para dar acabamento, como para fins estruturais. Os comandos para a manipulação dessas arestas são o chamfer, que insere chanfros, e o fillet, que insere raios de arredondamento nas arestas. Vamos começar então falando aqui sobre o comando fillet. Eu vou ativar ele então, e antes de iniciar a aplicação do comando, eu vou modificar aqui as configurações desse comando ou do arredondamento. Vou começar então informando o raio de arredondamento, digitando a letra R, confirmando e informando o valor, a dimensão do arredondamento, que aqui neste caso será de 125. Confirmo com Enter e agora eu já posso realizar a aplicação do comando. Para isso então eu seleciono esta aresta, seleciono esta outra aresta aqui e veja que eu já tenho o arredondamento. Mas aí, aqui tem um detalhe. Eu não tenho somente uma aresta para arredondar. Eu tenho esta aqui, que eu já arredondei, mais esta e essas duas aqui. Então, dentro do comando fillet, eu encontro uma opção chamada multiple. Para isso, então, eu vou utilizar a letra M, confirmo com um Enter, e agora sim eu posso selecionar mais de uma aresta. Vejam só como agora, rapidamente, eu realizo os arredondamentos sem a necessidade de estar ativando a cada arredondamento o comando novamente. Além dessa opção Multiple, ele apresenta a opção Polyline e Trim. A Polyline ela vai ser utilizada quando? Quando eu tenho um elemento feito por uma polilinha, no caso de um retângulo que eu vou utilizar aqui, tracei um retângulo aqui, eu vou traçar já um outro retângulo para exemplificar o chamfer também. Então eu vou aqui chamar o fillet, vou mudar o raio de arredondamento aqui para 50, confirmo, e vou utilizar a opção Polyline para arredondar aqui as arestas desse retângulo. Vou então selecionar o retângulo e veja que automaticamente todas as arestas são arredondadas. Já a opção Trim, eu vou apresentar quando eu falar um pouco agora do comando chamfer, que é a mesma coisa, a mesma função. Agora que vimos como trabalhar com o fillet, vamos falar do chamfer. O chamfer eu vou ativar ele aqui, e assim como no fillet, encontramos algumas opções do comando, como a opção multiple, onde eu consigo estar aplicando o chanfro em mais de uma aresta, que eu já vou ativar ele, teclando M confirmando. E ainda tenho a possibilidade aqui de informar a distância do chanfro para os dois lados, né, do chanfro, ou ainda uma distância em um ângulo. Eu vou utilizar aqui a opção de distância e ângulo. Então eu vou informar a letra A, confirmar com Enter, né? Ele solicita agora a entrada da distância do chanfro. No caso, eu vou informar aqui 100, confirmo, e um ângulo do chanfro, que será de 45. Confirmo e seleciono agora as minhas arestas. E veja aqui rapidamente, eu criei o chanfro nas arestas, ou seja, as arestas que eram vivas antes não existem mais. E assim,
eu utilizei um método que é o ângulo, além de múltiplo. Eu vou agora ativar novamente o chamfer para aplicar um chanfro neste retângulo. Então eu vou começar aqui com o comando polyline. Desculpem, antes de eu utilizar o polyline, eu vou configurar o meu chanfro. Para isso, então, eu vou utilizar agora distância. Utilizando a letra D, confirmando, agora eu especifico as distâncias para os dois lados do chanfro. Aqui é interessante que eu consigo fazer chanfros irregulares. Ou seja, eu vou informar que uma distância vai ser de 50 e a outra de 70. Confirmo. Agora eu informo que é uma polilinha, mas antes da polilinha eu vou mudar o modo do trim. Para isso eu digito T e eu não vou querer que haja a remoção das partes que ficarão fora, no caso, do chanfro. Então eu escolho No Trim, confirmo e Polyline, confirmo e seleciono a Polyline. E veja agora que com o No Trim, as arestas vivas foram mantidas, porém novos elementos aqui, no caso essas linhas que representam os chanfros, foram inseridas. E veja também que o meu chanfro é irregular, tem uma distância menor e uma distância maior aqui. Isso graças às configurações que eu realizei no chanfro. E assim concluímos esta aula, onde aprendemos a aplicar chanfros e arredondamentos em peças do AutoCAD.